Olá, turma. Eu sou a professora Luciana Lobato e eu estou aqui mais uma vez para a gente falar das nossas unidades de aprendizagem de 5 a 8. A gente vai trazer aqui um pequeno resumo para vocês, né? Está se aproximando das nossas provas presenciais. E, primeiramente, assim, eu quero dizer a vocês que, de forma alguma, esse pequeno vídeo, né, substitui todo o conteúdo que está disponível lá para vocês. Então, antes de fazerem a prova, deem uma boa lida em todo, procurem visar os principais conceitos abordados para que vocês possam fazer uma boa prova, tá? Então, assim, eu vou compartilhar com vocês a minha tela para que a gente possa conversar um pouco sobre as nossas unidades. Como eu já disse, né, essa disciplina a nossa disciplina aqui é língua, linguagem e alfabetização e os conteúdos das unidades de 5 a 8. Na unidade 5, a gente viu as relações entre o pensamento e a linguagem. Então, os principais objetivos desta unidade era que identificar a interação entre alfabetização e letramento, né, fazer a diferença da mecanicidade do processo da alfabetização com a adoção de práticas de alfabetização e letramento. E ter possibilidade de avaliar alguns resultados de uma prática mais contextualizada. Então, assim, a alfabetização, ela deve ser entendida como a sistematização, né? Então, a gente traz um exemplo, B mais A que faz o bar. Com a aquisição de um código fundado na relação entre os fonemas e grafemas. Em uma sociedade constituída de grande parte por analfabetos, isso parecia ser assim suficiente para diferenciar o alfabetizado do analfabeto. Isso antigamente, não é isso? Com a superação do analfabetismo em massa e a crescente complexidade das nossas sociedades, então surgiram maiores e mais variadas práticas do uso da língua e da escrita, correto? Tão fortes são os apelos que o mundo letrado exerce sobre as pessoas que já não lhes basta mais somente a capacidade de desenhar letras ou decifrar um código de leitura. Com as transformações que a gente sofreu culturalmente, socialmente, politicamente, economicamente e tecnologicamente, surgiram, então, o termo letramento, que vem ampliando o sentido do que tradicionalmente era conhecido por alfabetização. Então, a unidade 5, ela trata praticamente isso, dessa representatividade e dos códigos, né, entre a relação, né, do pensamento e da linguagem. Agora, já na unidade 6, a gente viu a função social do texto, que tinha o objetivo de identificar a interação dos gêneros textuais com a sua função social, discutir as práticas de ensino acerca da função social e reconhecer também as posições críticas quanto aos usos sociais de linguagens e dos sistemas de comunicação e informação. Então, dentro desse contexto, a função social da leitura, ela tem diversos gêneros, né, textuais, que aí a gente pode trazer como exemplo cartas, agendas, e-mails, lista de compras, bulas de remédio. Então, essa função social da leitura, ela é necessária no nosso dia a dia. Então, assim, não basta somente o professor saber os conteúdos e transmitir aos alunos, né? É preciso entender que o conhecimento está constantemente em mudança e que a aprendizagem é um processo que dura a vida toda, ao longo de toda a nossa vida. O professor deve ser o mediador do conhecimento, trazendo assim para a sala de aula alternativas para que o aluno possa refletir e construir o seu próprio conhecimento, né? A função social da leitura nesse contexto é que a gente precisa entender que ela não é mais de reproduzir conhecimentos, mas ela tem a necessidade de ampliação da visão de mundo para melhor qualificar nossa intervenção nele. Já na unidade 7, a gente viu o trabalho com a oralidade nas séries iniciais. Então, nessa unidade, a gente buscou desenvolver os mecanismos de trabalho com a oralidade nas séries iniciais,
estimular a capacidade de expressão oral do aluno nas séries iniciais e reconhecer o poder social na expressão oral. Então, assim, a criança, nessa fase, né, de alfabetização, ela tem que se desenvolver de uma forma completa, aprendendo a se comunicar com o corpo, com a escrita e com a voz. Então, para a criança, né, o corpo fala, a escrita, né, ela fala, né, com o corpo, ela fala com a voz, ela pensa de forma... como ela vai comunicar, né? Ela expressa o que ela sente, ela transmite as suas intenções. Então, assim, a gente tem que levar em conta tudo isso, toda essa interação da criança nesse processo de aprendizagem. Então, assim, a noção de que a criança é um ser ativo, de comunicação, e ela estabelece relações sociais, bem como a forma de construção da linguagem e o trabalho do educador no desenvolvimento dessa oralidade. Mas o que é essa oralidade? É a expressão da fala. A linguagem oral e a escrita pertencem ao mesmo idioma, mas possuem formatos e regras diferentes. Então, assim, a oralidade, para a gente entender melhor, a criança, quando ela nasce, ela é um ser ativo, né? Por meio das relações sociais e na interação com o adulto, que ela se comunica com ela mesma e essa criança, ela internaliza, né, os conhecimentos que são ali estabelecidos com ela, né? Essa interação com o adulto ali, e ela vai estabelecendo também conhecimentos. Então, assim, a linguagem, nesse contexto, ela é uma habilidade que é construída socialmente. A criança, ela ensaia desde o primeiro momento da sua vida. A relação de comunicação no primeiro ano ocorre por meio da troca de experiências interpessoais com familiares e ou educadores. Conforme ela vai recebendo estímulos, a criança vai interferir no mundo e fazer parte dele, tá? Essa é a linguagem. Dentro ainda da unidade 7, a gente viu um pouquinho da avaliação na alfabetização. Então, assim, para avaliar, não consiste apenas na aplicação de uma prova. A gente já sabe esse conceito. Avaliar é um processo que acompanha a aprendizagem e deve ser contínuo, progressiva e buscando compreender as facilidades e dificuldades de assimilação dos conteúdos por parte dos alunos. Não dá para fazer uma prova fora do contexto, fora desse contexto. Através da avaliação, a gente consegue analisar diferentes aspectos educacionais em diversos âmbitos: o currículo, o planejamento, o ensino e a aprendizagem. Entender o processo de avaliação é entender a função da escola e do planejamento. A avaliação, ela tem a implicação na ação docente e nas práticas de avaliação. Então, assim, existe a avaliação tradicional, que ela se caracteriza como o fim do processo educativo, ou seja, você aplica a prova e ela basta em si mesma. E existe também a avaliação em uma visão mais progressista, que é a de compreendida, né? Ela deve ser compreendida como um processo de desenvolvimento que efetiva do início ao fim que é efetiva, né, do início ao fim da escolarização. Ela não cessa, ela continua, é contínua. Então, a reflexão acerca da avaliação na aprendizagem é importante que a gente considere como um instrumento pedagógico. Então, a avaliação, ela era voltada para a nota, para a classificação, para aprovação ou reprovação. A avaliação, ela tinha como objetivo testar e medir a aprendizagem. Isso não deve acontecer mais. A avaliação, atualmente, ela deve ser uma proposta de saber o que o aluno aprendeu. Então, ela deve contribuir para um desempenho negativo? Claro que não. Ela deve avaliar o que foi ensinado? Também não. Ela precisa saber se houve consonância entre ensino e avaliação? Sim.
Então, a avaliação, ela não objetiva só nota, mas ela é um instrumento de orientação. Orienta o trabalho do professor no sentido de rever quais técnicas ele precisa usar. Então, a avaliação, ela precisa ser dialética e dialógica. Então, a gente tem que distinguir uma da outra. Ou seja, na avaliação dialética, há sempre uma tese, uma antítese e uma síntese. Na avaliação dialógica, há um diálogo com um ponto de partida. Não é um processo solto, é um processo que é todo amarradinho. Desde o início, né, do ano letivo, a gente vai fazendo pequenas avaliações para entender o processo de aprendizagem de cada aluno. Então, as funções da avaliação nesse processo o professor deve entender que quando ele deve usar cada uma dessas avaliações. Então, a primeira função da avaliação é de diagnóstico. A segunda função é de formativa, né, de formação. E a terceira é somativa. Ok? Na unidade 8, a gente viu o papel do lúdico na alfabetização e no letramento. Então, os principais objetivos eram identificar o lúdico como um reforço na aprendizagem e na sua descoberta, né? Discutir a importância dos jogos como prática pedagógica e construir o conhecimento utilizando o lúdico do ambiente escolar. Então, assim, a gente pode utilizar a ludicidade como forma de sondar, introduzir ou reforçar conteúdos escolares, propiciando ao aluno a satisfação na descoberta de um caminho interessante ao aprendizado. Então, aí a gente faz uma pergunta: como utilizar brincadeiras e jogos em sala de aula? Então, o professor ele deve escolher atividades que contemplem jogos e brincadeiras para que novas habilidades e competências sejam trabalhadas na escola. É possível a gente trabalhar isso dentro da alfabetização, né? Fazer isso de uma forma mais próxima ao dia a dia do aluno, fazendo com que ele entenda esses conteúdos, né, que precisam ser distribuídos no decorrer do ano letivo, mas de uma forma mais prazerosa, de uma forma mais lúdica, para que a criança consiga ter acesso e entendimento. Então, a escolha dessas atividades, ela deve privilegiar, né, o lúdico, né, a ludicidade, visto que a criança, ao sentir prazer na realização da tarefa, ela aprende brincando. Então, pessoal, isso foi um pequeno resumo dessas unidades, tá, os principais temas que foram abordados. Bons estudos a todos, né, que todos possam fazer uma boa prova. Qualquer dúvida, enviem lá pelo nosso fórum de dúvidas ou por mensagem, tá? Eu desejo boa sorte a todos e até um próximo momento. Tchau, tchau.